Na entrevista que o Public Image Limited, o popular Peel, deu aos jornalistas paulistanos em 1992, fomos cobertos de insultos pelo seu vocalista e líder John Lydon. Ele nos chamou de idiotas, ele nos chamou de imbecis, tem uma variação, sugeriu antes da tradutora começar a trabalhar que tinha passado a noite se envolvendo com um certo produto de exportação colombiano. E quando eu perguntei a ele qual a sensação de descobrir que boa parte do público ia mais pelos Sex Pistols do que propriamente pelo Peel, que eu adoro, ele soltou uma frase lapidar: então seu país está, no mínimo, 10 anos atrasado em relação ao resto do mundo. Mas o assunto não é John Lydon, o assunto é o guitarrista que estava presente naquela coletiva. E quando terminou, e ele ficou ali caladinho, eu simplesmente me aproximei dele e falei: você para mim é o maior guitarrista da história do post-punk. Eu ganhei um autógrafo e fizemos air guitar, ou air mouth, porque a gente ficou copiando o riff de Monitor, que é uma das suas principais canções, que ele gravou ao lado da Susie and the Benches. Estou falando de John McGeoch, o herói da guitarra, que para mim nunca recebeu o reconhecimento merecido. Então, está na hora de falar sobre ele aqui. O escocês John Alexander McGeoch morreu no dia 4 de março de 2004. E ao contrário de muitos de seus heróis, ele não morreu em cima de um palco ou combalido por uma vida de excessos. Quer dizer, até teve uma vida de excessos, mas o McGeoch, ele passou os últimos dias de sua vida trabalhando como enfermeiro. Isso mesmo, enfermeiro. Provavelmente as pessoas que eram acolhidas por ele em seus momentos de desespero ou para tratar, sei lá, de um nariz quebrado, não conseguiriam adivinhar que se tratava de um dos principais guitarristas da história do post-punk inglês. O John McGeoch está sendo revivido nesse livro aqui, The Light Pours Out of Me, que relata um pouco da sua carreira e da sua influência. Quando eu falo que o John McGeoch foi um dos maiores guitarristas da sua geração, é necessário que você se dispa de certos conceitos em relação aos magos das 6 cordas. Ele faz parte de um time especial de guitarristas, nos quais os efeitos, os timbres, o uso de determinados pedais são muito mais importantes do que um solo interminável do Jimmy Page ou do Rich Blackmore. E entenda bem, não sou contra a nenhum dos solos intermináveis do Jimmy Page ou do Rich Blackmore. McGeoch, ele era econômico e sabia exatamente a utilidade da guitarra em cada canção. Nesse ponto, vale destacar outros de seus companheiros de geração. O Andy Gill, guitarrista da Gang of Four, morto ali em 2020. Aliás, dizem que teria sido uma das primeiras vítimas do Covid. O próprio Robert Smith, do The Cure, que está longe de ser um virtuose, mas é um guitarrista muito pontual no que ele faz. Aliás, quando o McGeoch saiu da Susie and the Benches, em 1983, ele foi substituído brilhantemente pelo Robert Smith. E outro, Geordie, que era o guitarrista dessa banda aqui, Killing Joke, que também se foi há pouco tempo. O McGeoch começou a sua carreira tocando no Magazine, do Howard Devoto, que passou pelo Buzzcocks e lançou 3 discos maravilhosos. Depois participou do disco de estreia do Visage, um pouco mais eletrônico. Mas o grande momento dele se dá quando entra no Susie and the Benches, por onde grava 3 discos irretocáveis. O primeiro é Kaleidoscope, que marca a estreia do McGeoch e do Budgie, baterista que depois seguiria a carreira. Aliás, chegou a casar com a Suzy Seal. Você quer um exemplo? Happy House, faixa de abertura desse disco aqui, na qual ele ainda nem era um membro efetivo. Se você for assistir o clipe, você vai ver que o McGeoch não está ali. Mas você tem um timbre muito bem sacado, você tem uma linha de acompanhamento que é fabulosa. O meu predileto é Juju, que eu tenho em vinil, olha isso, esse encaixe lindíssimo aqui, aqui. E em CD. O CD tem 3 faixas adicionais, versões alternativas Spellbound e Arabian Nights.
É um dos discos nos quais ele mais se destaca, principalmente em Monitor, que é a faixa de abertura. Uma das minhas prediletas do repertório de Suzy and the Banshees. É até uma coisa meio heavy metal que ele faz na introdução de guitarra. O bom gosto, normalmente dos timbres assim, é Arabian Nights. A guitarra que vai acompanhando a bateria do Budgie na Into the Light. Ou seja, você tem vários destaques ali nesse disco, que, como eu falei, é um dos prediletos. Algumas das canções que a gente está acostumado a ver no McGeorge não saíram em disco, saíram numa coletânea chamada Once Upon a Time, The Singles, que eu recomendo que você escute também. Principalmente Israel, que por muito tempo se tornou uma marca registrada, não só da Suzy, mas dessa guitarra econômica e potente do John McGeorge. A despedida dele se dá com Kiss in a Dream House, que é outro grande LP, para muitos o melhor de Suzy and the Banshees. Mas como eu falei, o meu predileto ainda é o Juju, mas você tem Cascades, você tem Painted Bird, você tem Slow Dive, onde ele se alterna em várias maneiras de se trabalhar a guitarra. O McGeorge saiu em 1983 e eu perguntei a ele por que ele saiu e ele falou, na verdade eu fui saído da banda e não quis dar maiores detalhes. Não se sabe se ele tinha um comportamento tão errático assim a ponto de ser demitido, mas sabe-se que a Suzy é muito ciumenta em relação à maneira que os músicos se destacam dentro da sua banda. Em seguida ele participou desse grupo aqui, The Armory Show, cujo disco de estreia, Waiting for the Flood, surpreendentemente saiu no Brasil. Esse aqui eu passei anos atrás dele e foi um presente do Fauzi Jr. da Midwest Records, ali em Marília. Aliás, veio junto com uma camisa do honorável time do Marília. Aqui ele está muito mais pop, ele está muito mais acessível. É um trabalho feito desavergonhadamente para conquistar fãs do pop produzido naquele período, o que não é demérito algum. É uma coisa muito bem feita e muito bem arquitetada para o sucesso, que infelizmente nunca aconteceu. Mas a canção Castles in Spain, que abre o disco, chegou a ter alta rotação nos programas de videoclipe daquele período. Por fim, o McGeorge participou do Public Image, por onde lançou 3 discos e continuou até o final da banda, ali por volta de 1992, 1993. Eu recomendo muito o disco Happy, que tem Disappointed. E eu lembro de uma apresentação memorável deles aqui em São Paulo. Primeiro, pelo excesso de pessoas cuspindo em cima do John Lydon na plateia. E segundo, porque lembra que eu falei de Jimmy Page logo no começo, de como ele era a antítese de tudo? Pois bem, o Phil entrava no palco tocando um trecho de Kashmir, do Led Zeppelin. Se você não conhece John McGeorge ou não sabe nada da história desse grande guitarrista, eu indico muito você correr atrás do The Light Pours Out of Me. Tá por aí, você consegue numa Amazon Brasil rapidinho. E, acima de tudo, escutar os trabalhos desse músico, bem como os trabalhos de Andy Gill, Geordie e o próprio Robert Smith. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, mande para os seus amigos ou então para os seus inimigos, principalmente aqueles que gostam mais do Robert Smith do que o John McGeorge na guitarra da Suzy and the Banshees. Assine o sininho para notificações e a gente se vê logo para falar mais um pouco de música.